Boa tarde, moçada. Essa casa, ela foi construída pelo senhor Domingos Nascimento Sobrinho, que ocupou, dentre outros cargos, o cargo de delegado-chefe de vigilâncias e capturas do estado do Paraná. Tá certo agora? Agora tá certo. Agora tá certo? Agora? Não, agora tá errado. Imprema, inventado. Agora tá certo. Tá certo. Então, esse cargo equivalia, na época, ao de um secretário de Estado de Segurança Pública. E esta casa, ela foi construída no bairro, no atual bairro do Portão, e era uma casa de chácara. Só depois de algum tempo é que foi feito o loteamento e foi instituída a malha urbana, e ela permaneceu na esquina da atual Via Rápida, que demanda o bairro Pinheirinho, e uma rua Guararapes e a rua Vital Brasil. Hoje, no local onde ela se encontrava, encontra-se um edifício de 7 andares. Ela estava listada como unidade de interesse de preservação do município de Curitiba. E por força de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, essa legislação, 8 proprietários entraram com uma ação contra a inclusão dos seus edifícios como unidade de interesse de preservação e tiveram ganho de causa em todas as instâncias. Isso significaria que qualquer cidadão que pedisse um alvará de demolição para a prefeitura e que, se fosse negado, ele iria entrar com ação em juízo, e o juiz concederia uma liminar que equivaleria a esse alvará de demolição. Devido a esse fato, o então secretário municipal de Cultura, presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Carlos Marés, que é um advogado que tem um trabalho, aliás, a tese dele, tem livros publicados na área de aspectos jurídicos da preservação do patrimônio. Ele elaborou um decreto para revogar o decreto que caracterizava não apenas esta casa, mas também mais de 500 outras como interesse de preservação, e criou um artifício de que qualquer pedido de demolição teria que ser remetido a um conselho de avaliação do patrimônio cultural e seria instalado no IPUC. Isso salvou inúmeras construções, mas esta casa, assim que foi cancelado o decreto, ela foi colocada à venda. E, evidentemente, o que valia mais aí era exatamente o terreno, que está numa região com potencial construtivo bastante alto. Então, seguramente o destino dessa casa seria material de demolição, fogo, enfim, qualquer coisa desse tipo, né? E era uma casa que nós já conhecíamos de longa data, porque ela ficava exatamente no caminho que demanda a cidade da Lapa, onde a gente tem um trabalho bastante grande, há bastante tempo. O IFAM, a Secretaria de Estado da Cultura, a Secretaria da Rosinha, enfim. E nós deslumbramos a possibilidade de adquirir apenas o material da casa e trasladá-la para um outro terreno, de modo que ela pudesse sediar o então recém-criado escritório técnico do patrimônio histórico no Paraná. Entrando em entendimentos com o proprietário, o Neto, que é o construtor, e quando nós dissemos que a casa seria desmontada e preservada, eu, de brincadeira, falei, inclusive, a gente não vai cobrar nada para desmontar a casa, né? E expliquei para ele que, para uma construtora, é mais fácil ele vender o terreno limpo, né, do que com uma casa que teria que desmontar e tal. Eu falei que aceitaria a casa como doação. Ele topou, conversou com os irmãos também concordaram em doar o material, só que quando foram falar com a mãe, a mãe dela não conseguia entender, a mãe deles não conseguia entender como uma casa que o pai dela havia feito com tanto sacrifício, enfim, né, pudesse ser dada. Né? Ela não conseguia entender essa questão da valorização do terreno. Então, o Arion, que era um dos
dos herdeiros ligou para mim e falou: olha, aquilo que a gente tinha combinado, de doar e tal, está complicado, você não teria algum, pelo menos um pouco de dinheiro para dar, só para minha mãe não sentir que está dando, né? Daí a gente conseguiu um recurso mínimo e tal, fizemos a compra e depois, no ato de compra, nós assumimos o compromisso de, num prazo de 3 meses, remover a casa do local e trazê-la para um outro terreno, que eu não tinha ainda na época. Em contrapartida, a família se comprometia a tirar as pessoas que moravam lá, que fazia anos que não pagavam aluguel, enfim, era uma situação meio complicada. Esse é o casal que construiu a casa, o seu Domingos Nascimento, a sua esposa. E aí, eu saí à luta para conseguir esse terreno. Algumas peças. É um milagre que essa construção tenha resistido. Esse é o aspecto da cozinha. Originalmente a cozinha era fora da casa, uma casa chata. Foi numa determinada época, eles fizeram vários anexos, vários anexos na casa, e estava no banheiro e essa cozinha, tá? Um aspecto dos compartimentos. Aí, com a ajuda do nossos amigos do IPUC, nós fizemos uma pesquisa no Departamento de Patrimônio da Prefeitura e, dentre vários outros, localizamos esses 3 terrenos. Aqui são 2 terrenos voltados para a Rua José de Alencar e um voltado para a Rua Simão Bolívar. E fiz a solicitação de doação para o IFAM. Na sequência, analisando a questão de doação ou não, nós verificamos que o melhor seria a Prefeitura fazer um termo de cessão de uso por prazo indeterminado, porque a doação implicava no encaminhamento de um projeto de lei à Câmara Municipal, teria que ser votado pelos vereadores, enfim, e era um processo que poderia causar algum ruído e surgir uma emenda que não ia dar para o IFAM, ia dar para o escoteiro, associação, qualquer coisa, né? Então, as 2 únicas orientações que eu tive eram de que eu teria que, primeiro, conseguir um documento de cada secretário municipal dizendo que não precisaria desse terreno para a sua secretaria. E o outro era seguir a legislação de fundo de vale, porque esses 3 terrenos haviam sido desapropriados para a passagem do rio Jurerê canalizado, que passa paralelo a esta casa. Então, a orientação era que nós deveríamos seguir a legislação, deixando um afastamento de 8 metros do eixo do rio, né, para evitar uma ação judicial dos antigos proprietários que poderiam se contrapor à questão da desapropriação, porque a desapropriação se deu em função de que eles não poderiam construir na casa. Como é que um outro órgão poderia construir? Então, felizmente, nos estudos que a gente fez, deu certinho, a gente teve que afastar ao máximo a casa, tanto que na divisa lateral ela ficou 1 metro apenas de passagem, né? Mas, no entanto, ela ficou, essa posição esconsa em relação ao terreno, acabou valorizando o melhor ângulo da casa, fazendo uma remissão, uma citação da posição original dela, que era uma posição de esquina, de sempre aquele ângulo que era visto, né? E também marcando que, consignando, digamos assim, que esta casa não estava aqui, ela foi trasladada de um local para cá. E o próprio entorno é cheio de casinhas de madeira, agora está um pouco mudado, mas 18 anos atrás, 17 anos atrás, várias construções aqui ainda eram de madeira, mas ela estava mais ou menos contextualizada, assim, em termos de... Aqui o início da demolição, foram montados 2 canteiros de obras, um no sítio original e um aqui. Aqui a remontagem nesse local. Esta casa era através da colaboração de alunos, de um grupo de alunos da Universidade
Estadual de Londrina, nós fizemos o levantamento completo da casa, na escala, um levantamento muito preciso, e as plantas todas foram feitas na escala 1:25. Tá? E todas as peças estruturais, esquadrias, enfim, foram numeradas para facilitar depois a montagem. Como a casa uma casa de madeira, ela tem suas articulações, seus nós, a ação do tempo, dos ventos e tal, ela sofre determinados tipos de esforços, né? Principalmente esforço de torção, então ela estava toda meio fora do prumo, desnivelada, enfim. Então, para a remontagem, nós fizemos uma coisa que dificilmente se faz, que é tomar as diagonais volumétricas. Num levantamento, em plano, em dimensões, a gente faz as diagonais no plano, né? Para você fechar exatamente o ângulo das paredes. No caso do volume, a gente fez diagonais saindo do vértice do paralelepípedo, lá, indo até o vértice oposto, e vice-versa. Tá? Com isso, a gente verificou que havia diferenças grandes entre os dois, um menor e um maior. Né? E aí, para remontar, a gente remontou no prumo, deu alguns problemas de ajustes e tal, né? Mas porque não teria sentido a gente remontar a casa toda torta. Né? Então, esse é um aspecto que ela ficou. Nós não tínhamos recursos, essa ação foi feita um pouco, não propriamente a revelia, mas contra a ideia dos meus superiores imediatos, que eram os diretores de São Paulo, que na época o Paraná dependia do Estado de São Paulo, na questão do patrimônio, e eu tive que fazer uma exposição de motivos muito bem documentada, explicando que uma casa de madeira era passível de ser demolida e remontada em outro local, mesmo porque as recomendações, normas nacionais e internacionais não permitem, a não ser em casos excepcionais, que se faça esse tipo de trabalho, descontextualizar uma construção. No caso, a justificativa era pelo valor dessa arquitetura, que, embora não tenha nenhum traço de excepcionalidade, mas eu a considero um dos exemplares mais evoluídos da arquitetura da madeira do Paraná, que começa com as pequenas casas de tronco, os poloneses, brasileiros poloneses, depois as casas de tábua serrada, serralheras a vapor, e ela vai evoluindo até chegar nesse ponto no qual nós temos o bloco central da casa, circundado por uma varanda, todo o perímetro da casa, a utilização do sótão, as águas filtradas ou camarinhas, que é aquela construção de cima, né? O uso de lambrequins, enfim, uma série de elementos que conferem a essa casa características muito particulares, né? E do valor de uma arquitetura que é difícil de ser preservada pelas próprias condições dos materiais que são utilizados. A madeira é um material perecível, de difícil conservação. E um particular dificilmente teria condições de conservar uma casa como nós temos conservado aqui. Então, à esquerda nós temos a restauradora Nancy Valente, restaurando as barras decorativas. À direita parece um caos total, mas não está tudo numeradinho, certinho, na sequência. Aqui a gente ia usar antes, estava na frente, ia usar por último, estava lá atrás. Que é uma sequência inversa que eles vão chegando. Então aqui todas as barras foram totalmente restauradas, imunizadas, os orifícios furados com cera, vários grampos, complementação. Essas barras decorativas, elas fazem parte do segundo esquema de pintura. No primeiro momento, a pintura é uma pintura, não havia essa profusão de cores, era uma pintura basicamente cinza, e é possível que o único compartimento que tivesse barra decorativa fosse este, porque nós estamos vendo ali, é uma barra decorativa completamente diferente de todas as outras, e estava num estado de conservação lastimável, com inúmeras camadas de pinturas superpostas, mais precisamente 9 camadas de pintura sobre a pintura original.
enquanto que as outras estavam intactas. Né? Então eu considero que talvez o único compartimento fosse esse, que estava numa situação muito. Aqui é a casa depois. Então nós fizemos prospecções em todas as paredes para identificar as cores, né? Essas cores adotadas são da segunda intervenção, da segunda camada da pintura. E eu me arrependo de, na época, não ter feito a repintura com tinta à base de cal. Eu acabei adotando o latex. Hoje eu já farei um esforço maior e importaria pigmentos apropriados para fazer pintura na base de cal, que é uma retomada que está tendo nessa questão das paredes. Recentemente eu e a Usina restauramos uma casa na Lapa, a Casa do Prado, e adotamos a pintura na base de cal, que é muito mais econômica e, além de econômica, é muito mais, digamos assim, adequada para as construções antigas, porque ela permite que a parede respire, interaja com o ambiente. Mas ela não descasca, não, só o que ela acontece com a pintura basical, que ela sofre a oxidação pelo luz solar um pouco mais rapidamente do que a latex. Mas basta você pintar adequadamente, saber pintar com 7 demãos, como se faz uma guarda em aquarela, sucessivamente incorporando a tinta, ela fica perfeita, com durabilidade muito grande. Aliás, melhor até às vezes do que as bases de cal. E além do que dá aquele tom pastel mais agradável, né? Essa aqui é uma foto da inauguração da casa. Nós temos várias pessoas aqui que eu gostaria de citar. Então, da esquerda para a direita, o então ministro da Cultura, Celso Furtado, a esposa dele, o professor René Ariel Dotti, na época secretário de Estado da Cultura, o governador Álvaro Dias, do Estado, o professor Davi Carneiro, falecido, Ângelo Oswaldo dos Santos, que foi presidente do IPAM, na época era chefe de gabinete do ministro do Estado, depois foi prefeito de Ouro Preto e atualmente é secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais. E aqui o Francisco Brito da Serra, que foi um dos grandes colaboradores do patrimônio e que faleceu também recentemente. Essa casa não vou contar histórias não dessa, fica para outra vez. Então esse é o estado de hoje, né? E aqui um edifício que a substituiu. Alguns aspectos que eu gostaria de saltasse. Há vários, tem vários assim. O que houve de substituição das peças, o que você manteve original, como foi dado o tratamento dessas peças. Certo. Deixei para fazer. Na operação de remontagem, nós tivemos, no primeiro momento, nós imaginamos trazer a casa semi-montada, isto é, nós removeríamos o telhado, a estrutura do telhado, todo o avarandado, e faríamos, já tinha até o projeto, um sistema de 2 tratores, um tracionando, um servindo como freio, e a gente tracionaria a casa pelas ruas da cidade até este local. Mas na análise da estrutura viária da cidade, em alguns pontos ela não faria curva, em outras alternativas ela não passaria por baixo da trincheira, então não havia condições de trazer a casa inteira. Né? E finalmente foi melhor, porque aí nos permitiu fazer uma imunização das madeiras de forma muito mais eficiente. Foi construído aqui no terreno lateral um tanque com 6 metros de comprimento e onde nós colocávamos o produto químico, que é óleo diesel
pentaclorofenol, um produto bastante tóxico, dissolvido em óleo diesel, e as peças eram amarradas em facas, 2 cavaletes, elas desciam, ficavam meia hora imersas naquele produto, depois subia, ficava mais 1 hora escorrendo, depois vinha para a montagem. Isso fez com que esta imunização durasse o dobro do tempo que dura a imunização, que é de 5 anos. E realmente, 10 anos depois, houve uma reinfestação brutal na casa. Parece que os bichinhos tinham combinado, né? Porque 10 anos depois houve uma reinfestação, a gente teve que fazer um trabalho muito grande de imunização novamente e tal. Uma coisa que eu queria também citar, vocês estão vendo que os pisos, né, estão todos com as marcas da ação dos térmicos e dos cupins, né? E no piso não houve reinfestação porque eles são constantemente encerados. Então a cera, os tóxicos impedem a ação desses insetos. A casa, ela estava, as suas fundações eram pilaretes de tijolos, que a gente pode ver. E sobre esses pilaretes de tijolos corriam vigas de pinho, algumas com 12 metros de comprimento, com 22 por 22. Então eram verdadeiros pinheiros. E como estavam na parte da casa, estavam bastante bem deteriorados, sem possíveis de serem reaproveitados. E não teria sentido a gente fazer isso um esforço para comprar pinheiro e refazer com o material original. Então nós adotamos a substituição por estrutura de concreto armado, né, na posição relativa. Não só os pilaretes, mas também a toda. Exatamente. Os pilaretes são substituídos por viga, por pilares de concreto, na mesma posição que se encontravam, e os baldrames, que são essas peças que sustentam os barrotes do piso, foram substituídos por vigas de concreto também na mesma modulação. Né? Em cima, daí deu para reaproveitar todas as peças, algumas embaixo estavam em melhor condição de cima, enfim. Né? Deixa eu ver mais. Portas originais? Todas as esquadrias são originais. Lambrequins? Os lambrequins. Os lambrequins estavam muito deteriorados, porque eles sofrem ação mais direta. Então nós concentramos os lambrequins originais e os balaústres originais. Balaústres são essas fitinhas aqui, são mais simples, né? Mas na frente tem aquele todo de trabalho. Então nós concentramos na elevação dos fundos e foram refeitos com madeira nova, segundo o mesmo desenho. Né? A única alteração em termos de planta que nós fizemos foi a abertura daquela porta da salinha azul para esta, tá? Para criar um acesso direto à parte administrativa lá em cima. E também na escada, a escada era fechada, tinha uma espécie de quarto de depósito, né? Tinha comum nas escadas, né? Então, como nós teríamos acesso, assim como o terreno permitia a utilização fluxo de solo, tá? Então nós criamos um acesso de escada nova para cá e fizemos a escada, a divisão dos degraus é a mesma, só que em vez de ter os pilares indo até o chão, eu fiz um arco de compressão. Então os degraus são apoiados nas laterais e no centro eles comprimem 4 peças, tá? E ela se estrutura. É interessante que os executores da obra, os carpinteiros, quando eu mandei cortar o pilar, eles ficaram favoráveis, mas vai cair, não sei o quê, tal. Eu falei, não cai, já calculei, não cai. Daí fiz aquela coisa, aquela brincadeira séria, assim, falei, não, quando vocês terminarem, eu fico bem embaixo do pilar e todos vocês sobem a escada para mostrar que não vai cair, né? E realmente não cai, porque eles vão subir por ela, né? O que mais? Estrutura de cobertura, modificação? Não, não cobertura nenhuma. O uso do pavimento superior também, que antes era depósito. Ah, sim, o pavimento superior, no primeiro momento, ele era usado como quartos, a família era muito grande, mas depois ele tinha virado depósito, a casa estava muito mal tratada, enfim.
E aí, para viabilizar o uso, eu afastei as paredes. Então as paredes eram, as paredes laterais, elas tinham, digamos, eu tenho foto aqui, vamos ver, até 1,80 m. Eu afastei-as 1,20 m, elas ficaram com 1,20 m aqui, de modo que eu tenho uma amplitude maior do espaço, né, do de ficar em cima. A parte de baixo é toda nova. As telhas? As telhas são todas originais. Vocês deram esse tratamento? Não, só lavado. Lavada com escova de... Na época eu acho que usei escova plástica, de plástico ou de aço. Hoje a gente recomenda a utilização de escova de piaçada. Porque a escova de aço ela é muito agressiva no material e as telhas antigas, seu processo de fabricação e tal, e próprio uso, a camada superficial, embora fique feia, toda cheia de musgo, então, se você remove totalmente aquela camada, você altera as características dela e aumenta a porosidade das telhas. Então é recomendável você escovar com um sabão neutro, sabão de coco. Existe um sabão comercial muito caro. Tecorex, como é que chama o sabão aqui? Muito caro, um sabão neutro. A gente usando sabão de coco resolve do mesmo jeito. Né? E uma coisa que não recomendamos também, como a gente vê em muitas casas aí, é você pintar a superfície externa da casa. Porque aí você está destruindo a telha. Porque a telha, na verdade, ela troca calor com o ambiente, é um material cerâmico. Então, se você pinta todo aquele microclima no interior do telhado, ele condensa e não tem por onde sair. Então, isso aí, às vezes, até chega a chover dentro do telhado. A água se condensa e cai, o que afeta o madeiramento, enfim. Né? Diga, alguma pergunta? Deixa aí por cima. Deixa por aí. Era tudo pintado assim, daí vocês colocaram... Deixa eu explicar aqui, que a gente chama de citação. É o seguinte, como era talvez o mais antigo, estava em um estado de total deterioração. A hora de tirar, ele desmontava, um algodão, sabe? Então a gente conseguiu salvar essa parte aqui, e daí a gente removeu todas as camadas, né? E usamos uma tábua, uma cor aproximada, para fazer, digamos assim, uma referência de que era daquele jeito, né? Não teria sentido a gente imitar ou reavivar totalmente e tal. Senão você corre... A operação de estrutura que houve foi só no material que é bom, baixo, né? Você trocou por concreto, porque o resto ela está toda com madeira e estrutura original. As peças originais, essa peça está fletida, né? Está vendo? Ela está torta. E a gente deixou, não tinha sentido de fazer isso. Se quisesse, dava para deixar retinha. Só fazer alguns cortes aqui do lado de cá, fracionar, tal, depois deixando secar na função, voltaria, né? Mas também não. Um requinte assim, a gente achou que não. E a varanda, o que você fez com o piso da varanda que não é o piso original? Tá certo, esqueci também. O piso das varandas, ele era como esse aqui, de tábua, macho fêmea. Acontece que está sujeito à ação das intempéries, da chuva e tal, e a gente pode ver pelas fotos antigas, nas emendas já estava todo apodrecido. A própria natureza tinha feito o deck dele. Então eu resolvi assumir o deck e fizemos com peças de embrulha e tal. Sim, a madeira toda foi trocada. Toda foi trocada. Era um piso como esse aqui. Mas estava, a gente pode ver nas fotos antigas do levantamento, todas as juntas estavam furas. Tinha furado a conversa, né? Vocês tiraram tudo. Daí a gente fez. Essa cara, tá vendo? Então a gente não tinha feito uma parte do andrequinho, mas a varanda a gente não tinha conseguido fazer, não tínhamos conseguido pintar, mas pelo menos ele estava já usando, né? É uma maneira de você tomar posse do terreno. Mesmo porque é questão de segurança também. Essa região é uma casa abandonada, um varandão desse aí,
seguramente daqui a pouco ia ter gente morando na varanda, fazendo churrasco, fazendo fogo na casa, enfim. Então, aliás, muitas vezes eu, no final de semana, eu vim dormir na casa por uma questão de segurança. Hoje a gente tem segurança noturna e tal, mas quando a gente não tinha, a gente fazia um plantão, eu, funcionário, filmado, começamos 2 pessoas só, depois entrou a Tânia, depois entrou a Elina, né? E o escritório está crescendo e hoje a gente tem um maior de pessoas. Mas ele ficou quase um ano com esta... E se não houvesse esse tempo de parada entre desmontar, tratar madeira e montar... uns 4 meses, 4 meses. Demorou um pouco para fazer a estrutura, né? Eu não tinha nenhum tostão, daí eu tive que pegar livros, estudar, eu calculei. Toda a estrutura eu calculei. Coisa que eu não aprendi na época de resistência materiais, eu tive que aprender depois de formar. Eu não tinha nem colega, engenheiro, para quem eu pudesse pedir, né? Então, mas é bem legal, sabe? Que dá certinho, sabe? Tanto que não caiu. Mas é interessante porque você começa a ver, aí se muda um dado, altera outro, tal, mas sempre, e é exato, sabe? É uma coisa bem interessante mesmo. Então, o diâmetro das ferragens, como a forma da vida muda, altera. E tem a tela também, né? Da outra turma, mas não esquecemos de falar. Na frente, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, tá? Tem um requadrozinho vermelho, tá vendo? Tá? Então, exatamente nesse ponto, estava instalada aquela tela que está na recepção. Só que ela estava muito mal protegida, né? Então nós removemos a tela, foi restaurada pela Sueli Deschmeier e foi reentelada, tal, e está ali. E eu estou aguardando recursos para fazer uma réplica, uma foto natural e colocá-la no lugar original, né? Outra coisa interessante também é que inúmeras pessoas vêm visitar e falam, minha avó morava no casa dessa, eu não sei o que, tá? E a própria família, né? Também a gente tem contatos esporádicos, nós temos com a família, eles se sentem muito orgulhosos da casa deles, de ter sido preservado. A Elina tem feito um trabalho, fez várias entrevistas com a filha, né? Com o Juliano também e tal. Fizemos contato com os síndicos do edifício que está no local onde estava a casa. E fizemos uma proposta, a gente vai fazer um painel com a história da casa para pôr lá no saguão do edifício, né? Até para eles saberem como a transformação da cidade, né? Tinha uma casa assim, assim. Enfim. Então, agora vocês poderiam circular por casa. Em que ano você fez toda essa... Eu comprei em setembro de 84, iniciei as obras em dezembro de 84, em março de 84 ela estava nesse ponto, tá? E daí no final, em março de 85 ela estava nesse ponto, dia 7 de abril de 85 a gente entrou na casa, quando ligaram no telefone, e aí no final do ano a gente conseguiu terminar, no final de 85, mais um mês e meio de obras, a gente conseguiu pintar. Sim, eu queria também... Isso foi explicado. Aí a prefeitura municipal deu uma ajuda enorme, não só cedeu o terreno, como deu o projeto paisagista e a execução da terraplanagem e depois do projeto paisagista. Eu esqueci de contar também que na via sacra que eu tive que fazer junto aos secretários municipais, eu fiz um estudo urbanístico da área, num raio de 1.200 metros no centro do terreno, e plotei todos os equipamentos urbanos da cidade, hospitais, praças, escolas, enfim, né? Então eu ia na Secretaria de Educação, chegava lá e mostrava, não, aqui não tinha positivo aqui, ainda tinha várias escolas, Secretaria de Saúde, Hospital Nossa Senhora das Graças, não sei o que, clínica de fatura, Hospital do Coração, blá 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 blá. E aí, justo na Secretaria do Meio Ambiente, parques, praças lá e tal, o pessoal se interessou, fazer uma praça aqui, né? E daí eu falei, uma praça, tudo bem, mas piorou, os vizinhos reclamavam muito, que era um matagal, era ponto de tóxico, né? Que era só de se jogar aqui, mocó de
tem os fogos, tal, que eu fui buscar, enfim. A vizinhança reclamava muito. Aí eles queriam resolver fazer uma praça. Eu falei, não, é o seguinte, você assina aí, me dá o terreno, como é um órgão público, eu me comprometo a fazer uma pracinha. Essa é a razão que 2 bancos estão lá. E também me comprometi a não fechar. Então ele tinha só umas correntes e tal, né? Mas por uma questão de segurança, alguns anos depois, resolveu fechar. Mas a vizinhança gostou muito da vinda dessa casa, pra cá e tal, né? Qual outra coisa você falou que eu lembrar? A inauguração foi sim, de 37. Então a gente estava trabalhando na casa e em 1987 o IFAM completou 50 anos. Então durante todo o ano de 87 foram feitas várias solenidades no Brasil todo para comemorar. E aí, como eu era muito amigo do chefe de gabinete, o Ângelo Oswaldo, eu liguei para ele e falei, Ângelo, eu quero inaugurar a casa, mas queria que o ministro viesse para cá. Aí o Ângelo Oswaldo falou, vamos ver, tal. Aí um dia ele me ligou e falou assim, olha, final de ano ele não pode, mas no comecinho de janeiro pode. Eu falei, olha, dia 13 de janeiro ele pode? Ele foi viagem, mas podia. Por que 13 de janeiro? Ele exatamente, no dia 13 de janeiro, fechava o ano de comemoração do centenário do IFAM. E daí eu fui falar com o René Doc, na época já era membro do conselho, não lembro já. Eu era membro do Conselho Estadual do Patrimônio, e fui falar com o professor René, falando, não, René, o ministro da Cultura vem inaugurar, sério, eu não ia contar essa história, contando. O ministro da Cultura vem inaugurar a sede do IFAM, e eles me pediram, como eles têm várias ações junto do governo do Estado, eles me pediram que o Estado fizesse, mostrasse alguma dessas coisas. Isso foi em meados de dezembro. Aí, a cada semana eu ia lá no professor René e falava, como é que estão as coisas? E nada, eu conversava com a usina, eu não estou fazendo nada. Daí um dia eu dei um ultimato, falei para o René, olha, o ministro vem aqui, vai ser uma vergonha para o Paraná se você não fizer nada. Aí o que ele fez? Ele mandou o chefe de gabinete dele para Brasília, para ver se era verdade que esse louco ia trazer um ministro para inaugurar uma casa de madeira, né? E aí foi aquele rebuliço, final de ano, era um monte de agite, né? E como eles têm, a Secretaria de Estado da Cultura tem uma assessoria de imprensa bastante eficiente, eu não tinha ninguém. Aí o que aconteceu? Começou a pintar nota no jornal, ministro da Cultura vem para inaugurar o trem da cultura, ministro da Cultura vem a convite do governador, não sei o quê, para fazer tal coisa. E nem falava na casinha, né? A gente fala da casinha que é uma forma carinhosa de que ele era, né? Aí eu, desesperado, liguei para o nosso presidente e falei, olha, se me manda alguém, manda um jornalista para me ajudar, né? Pelo menos fazer contato com a mídia e tal, para está acontecendo isso. Aí, por sorte, o nosso presidente, né, era primo do Francisco Teixeira, Francisco da Cunha Pereira, que é dono do Canal 12, do Paranaense, dos jornais e tal, ligou para ele, contou a história, daí o doutor Francisco mandou jornalistas aqui, fotografar na casa, fazer entrevista e tal, e no dia da inauguração, na primeira página, assim, a foto da casa, o ministro veio de inaugurar a série de fã. Data de dúvida, né? Mas não foi legal porque também no discurso, né, o ministro fala assim, você pode estar pensando, né, por que o ministro está na cultura se abala a vida em Brasília, especialmente para inaugurar uma casa tão singela quanto essa. Falou da questão do patrimônio material, né, da arquitetura popular, tal, também. E realmente essa casa ela tem uma importância muito grande no Paraná, que era um dos marcos referenciais mesmo dessa arquitetura da madeira, né? E se não fosse o IFAM, com a ajuda de vários outros órgãos, a gente não teria salvo, né, uma casa desse tipo. Outra coisa, na exposição de motivos que eu tive que fazer com meus superiores, eu demonstrei que as casas de madeira é muito comum essa mudança, elas são meio ciganas. Então, alguns anos antes, eu tinha participado da equipe que fez o plano de preservação do acervo da região metropolitana de Curitiba. E a gente tinha detectado inúmeras casas de troncos, como mesmo,
que já não estavam no sítio original, estavam na mesma fazenda, então ela tinha mudado de lugar. E na época, a Prefeitura de Curitiba estava fazendo o relocamento de 300 casas de madeira numa área de invasão, de risco ali nas margens do Iguaçu. Eu tinha uma foto no enchimento do Lago Itaipu, uma foto de um caminhão, uma casa inteira de madeira, sem o telhado, só para estrutura, telhado sem a telha. Ela, o caminhão, assim, ela amarrada, ancorada, e na janela, um camarada. Então dava a impressão que o cara na janela ia desequilibrar isso daí, né? Então eu demonstrei que a casa de madeira é passível de ser desmontada e remontada com um jogo de armar, né? Porque a tese dos meus superiores, dos colegas, era de que o IPAM não poderia dar esse mau exemplo de desmontar uma casa e remontar, né? É claro que uma casa de taipa de filão ou uma casa de pau-pique, a desmontar e montar, isso vai criar uma réplica, né? Mas nesse caso eu usei todos os materiais originais, então é justificado. Também que a preservação da casa, que é impossível preservar uma casa dessa no local original. É a única casa que foi de madeira que foi desmontada e desmontada? Não, foi a primeira. Depois, logo depois, a gente ajudou o IPU a desmontar a casa do Hermes Kenzer, que foi lá no Parque São Lourenço. Foi remontado para São Lourenço, várias casas de tronco. Em Santa Catarina, eu também assessorei o pessoal desmontando várias igrejas lá, uma área que ia ser uma nova cidade de Itá. Então, a cidade antiga ia ser submersa pelas águas da represa. Então, uma das coisas que a comunidade pediu era que a igreja fosse salva. Então, aí eu passei toda essa metodologia que a gente desenvolveu para... Recentemente é Casa Bom. E recentemente a Casa Bom, que é uma casa tombada também ali no Batel, que foi deslocada do local. Essa intenção da Vila da Madeira você também todo esse processo. Essa ideia da Vila da Madeira é uma grande ideia, uma grande amiga nossa, falecida recentemente, a Milma, e acalentou esse sonho por bastante tempo, infelizmente não conseguiu, mas é uma grande ideia. E a ideia original é a seguinte, é você não museificar a casa, era fazer a vila, mas assim, comprar lá no último lugar chamado 3 negócios, eram pontos mais ou menos próximos, 3 construções de madeiras, um era armazém, outro era uma espécie de teto lá e tal, né? Eu não sei, já deve ter desaparecido, mas a ideia é pegar um desses que são armazéns, né? E usar como armazém, como uma loja. Eles são bem característicos do armazém, é a frente, a varandinha, né? É quase, não tem a degrau lateral, que as pessoas podem entrar não só pela frente, como pela lateral da varanda, enfim, a ideia é muito boa. Espero que se concretize, né? E sempre a perspectiva é não desdenhorificar, né? E também dar um uso, né? Fazer o uso mais próximo do original possível, né? É claro que essa casa que o uso original era residencial, né? Hoje nós não temos esse uso, mas pelo menos tem um uso, pessoas circulam por aqui, trabalham e tal. Vamos dar uma olhada